Olá pessoal, eu sou o pastor Luciano Rodrigues e esse é o segundo vídeo dessa série que nós estamos falando sobre rebelião. E talvez você me pergunte, pastor, por que você teve essa ideia de fazer um vídeo, uma série sobre rebelião? E eu respondo para você, é que de maneira sorrateira esse espírito tem atormentado, tem entrado no meio das igrejas e cometido grandes e terríveis divisões. Só eu conheço um monte de divisores de igreja, fora os que eu não conheço, que você certamente deve conhecer. Então, por isso, o meu papel aqui é denunciar, é te ajudar a proteger a atmosfera da tua igreja e a identificar aqueles que estão causando divisão na igreja. Então, fica comigo, porque o chicote vai estralar. A história que veremos hoje é sobre Absalão, um personagem que se encaixa perfeitamente na proposta de conteúdo que essa série quer apresentar. Absalão rebelde, muito conhecido na Bíblia. A história de Absalão está relatada desde 2 Samuel, capítulo 13, até o capítulo 19. Porém, eu vou me deter só no capítulo 15 para contar de fato como foi a rebelião dele. Absalão, depois de ter ficado ausente do seu pai por ter cometido o assassinato do seu irmão, quando ele retorna para Jerusalém, fica 2 anos em Jerusalém sem ter contato com o pai. Até que um dia uma aproximação é provocada por Joabe e agora Absalão está diante do rei. E Absalão, com uma oportunidade de poder estar diante do rei, ele não está com o coração verdadeiro, o rei que representava o líder dele. E aí o que ele faz? Ele se inclina para o rei, ele reverencia o rei, mas não por dentro, somente por fora, somente no estereótipo. E é assim que os rebeldes fazem. Os rebeldes são bajuladores, eles inflam o nosso ego, nos chamam de apóstolo, reverendo, pastor, presidente. Eles começam a dar títulos eclesiásticos que nós não temos, somente para inflar os nossos egos. Eles reverenciam a gente somente por fora, mas por dentro não respeitam nem a nós e nem a nossa liderança. Esse é o rebelde. E a Bíblia diz então que Absalão, ele vai para a entrada da cidade e ali ele prepara carros, cavalos, cavaleiros, homens ali para estarem com ele. E aí o que acontece? Ele começa a dar atendimento personalizado para cada pessoa que adentrasse a cidade. E ele começa a tratar as pessoas assim, ó. Fala para mim o seu problema. Qual que é a sua dificuldade? E as pessoas dizem para ele, olha, minha dificuldade é essa, essa e essa. Aí eles falam, poxa, aqui ninguém se importa com você, né? O rei não tá nem aí para você, o rei não valoriza você. Me parece que eu já vi discursos assim. Rebeldes fazem exatamente isso. Eles aliciam os descontentes, os insatisfeitos, e eles trazem para perto deles aqueles que estão carentes e vulneráveis com os mesmos argumentos, dizendo, olha, aqui você não tem valor, aqui ninguém se importa com você. E essa é uma forma dos rebeldes aliciar aqueles que estão caminhando com você. Absalão também diz o seguinte, olha, se eu fosse o líder aqui, eu ia agir diferente, eu ia fazer diferente. Exatamente isso que o rebelde faz. O rebelde pega e trata o seu líder como quem está decidindo errado. E ele quer o que? Desmoralizar. Ele quer colocar em dúvida a liderança do seu líder. E ele quer influenciar as pessoas dessa maneira. É tudo muito sorrateiro, querido, não é algo assim explícito. Ele vai fazendo nas entrelinhas. Tanto é que a Bíblia vai dizer que Absalão furtava o coração das pessoas. Ele roubava os corações das pessoas, como? No 1 a 1, de maneira muito minuciosa, ele puxava as pessoas, ele atraía as pessoas para si mesmo. Esse era o comportamento de Absalão. Nós usamos um trocadilho muito interessante com o nome do Absalão. Diz que quando o Absalão ele consegue reunir os seus seguidores, quando ele consegue aliciar e furtar o coração do maior número de pessoas na comunidade e então atrair essas pessoas para si, então ele sai com esse grupo para abrir salão. Não é uma igreja, é um salão aberto de alguém que não tem princípios. Fica a dica, hein? Quando observamos o comportamento de Absalão aqui nas escrituras, percebemos algo, ele começa a tratar as pessoas de uma forma que nem era a identidade dele. Ele beijava as pessoas, ele abraçava as pessoas, ele queria mesmo era a aprovação das pessoas
para poder ir adiante com o seu plano de rebelião. Na verdade, Absalão não amava as pessoas. Absalão estava usando as pessoas para o seu projeto pessoal. É isso que o rebelde faz. Agora Absalão vai agir da maneira mais covarde que uma pessoa pode agir. Ele chega de maneira bem sorrateira diante de Davi e ele diz para Davi: o senhor me autoriza a ir para Hebrom, fazer um voto lá, pagar um voto, porque eu tinha feito um voto para Deus? E ele começa a convencer Davi, e Davi, de maneira ingênua, sabe como a maioria da liderança às vezes age, porque o pastor legítimo, ele pega o lobo no colo pensando que é ovelha. E foi isso que Davi fez. Davi falou: pode ir, você tem a minha bênção, vai lá. E na verdade, tudo que Absalão queria fazer era colocar para frente o seu plano de golpe, de dar um golpe e tomar a liderança de Davi. E agora ele se auto-intitula rei e de maneira covarde toma o poder de Davi. Davi é obrigado a fugir de Jerusalém, sabe por quê? Porque ele tinha conquistado o coração da maioria dos habitantes de Jerusalém. E agora a aprovação popular dele era muito grande e aí está feito o golpe. Absalão toma a força, o poder. É assim que o rebelde faz. O rebelde age exatamente da mesma maneira. As suas conquistas não são legítimas. As suas conquistas não são honestas. E o rebelde se comporta exatamente assim. Ao olharmos a história, a impressão que temos é que o mal venceu o bem. A impressão que temos é que Absalão se deu bem na história. Mas a história não acaba por aí. A Bíblia diz que houve uma batalha entre os homens de Davi contra os homens de Absalão. E Absalão então vai correr, porque é colocado para correr todos os homens dele. Absalão monta na sua mula e corre, e fica enganchado pelos seus cabelos, porque tinha um cabelo grande, fica enganchado pelos cabelos em uma árvore. E ali terminam de matar ele, acabam com ele. Esse é o fim do rebelde. O rebelde nunca prospera, o rebelde não vai para frente. É assim que é o fim dos rebeldes. Eu conheço na Bíblia muitas histórias e na prática muitas histórias de rebeldes que não se deram bem. Deixa eu dar uma dica para você. Se porventura você precisar procurar uma igreja para frequentar, a primeira coisa a ser observada é: essa igreja tem história? Qual é a história dela? Como ela foi fundada? Quem são os seus pastores? Essas perguntas são determinantes para saber se você está ou não debaixo de um lugar seguro, de um lugar de proteção, de um lugar de princípios. Isso é muito relevante na escolha da igreja que você vai pertencer. Então, eu deixo aqui essas dicas para você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal, deixa o seu like aí, compartilha o vídeo com o maior número de pessoas e deixe nos comentários aí a impressão que você está tendo do tema. E na próxima semana nós vamos ter um vídeo de entrevista com um pastor sobre esse tema, um pastor top, um homem de muita autoridade para falar do assunto. Então não perca por nada, porque o chicote vai estralar. Deus te abençoe.